sai, uns já eu via um cavaleiro amarelo andando nas ruas e ceifando vidas, e era muito rápidos. Então, a profecia do dia 30 não se cumpriu. Embora o pastor Ezequias da Silva veio a público pelas redes sociais tentando explicar algumas coisas da sua profecia, ela não aconteceu. Para aqueles que estão desatualizados, na última semana correu nas redes sociais, viralizou aí um vídeo do pastor Ezequias da Silva, da Igreja Assembleia de Deus de Belém, que ele diz que no dia 30, Deus revelou para ele que no dia 30, na madrugada do dia 30, haveriam de acontecer coisas terríveis acontecimentos, e que pessoas morreriam, muitas pessoas morreriam no mundo todo. E ele inclusive disse que estava fazendo esse vídeo para a igreja, para um grupo fechado. No entanto, ele mesmo pede para que fosse compartilhado e anunciado para outras pessoas, divulgado nas redes sociais, a tal profecia, para que ninguém saísse de casa, para que ungisse as portas das suas casas, para que ninguém morresse. As pessoas que ungissem as portas das suas casas e não saíssem de casa na madrugada do dia 30, na verdade o dia todo, ele diz, talvez até o período, até o final do dia, as pessoas, então, pessoas morreriam, cairiam mortas nos mercados, nos bares, nas ruas, e seria realmente uma grande matança, um grande juízo de Deus vindo. 30 de março vai ser na madrugada do terror, vai ser a madrugada do desespero. Para mim, diga para o meu povo, dia 30 de março entrar em casa, jejuar, dia 30 de março o dia 29 jejua, vai ter o jejum do dia 29, jejua dia 29, mas dia 30 de madrugada, de meia-noite em diante, não saiam por nada, porque vai descer o espírito da morte e vai andar nas ruas. Deus falou comigo. Vocês vão ver acidentes dobrar, vai ser uma coisa terrível. Vocês vão encontrar pessoas mortas nas calçadas, vai encontrar pessoas mortas dentro dos bares, vai encontrar pessoas mortas, pessoas vão cair dentro dos mercados e vão começar a ter ataque, falta de ar. O espírito da morte vai tomar conta de tudo, de madrugada do dia 30. Invita mercados, invita ruas. 30 de madrugada ninguém sai. Eu via um cavaleiro amarelo andando nas ruas e ceifando vidas, e eram muito rápidos. Isso é o mundo inteiro. As pessoas passando mal, caindo dentro dos mercados, as pessoas passando mal, caindo nas ruas. Pode aguardar dia 30. Agora, quais as repercussões disso? Por que eu estou gravando esse vídeo? Porque as repercussões são diversas e o meu propósito é trazer uma edificação para aquelas pessoas que ficaram na dúvida, que ficam na dúvida quando isso acontece. Infelizmente, existe algo de Deus, algo sobrenatural, que são os dons do Espírito Santo. E um desses dons do Espírito Santo é o dom da profecia. E também os ministérios de Cristo, que um desses ministérios é o ministério de profeta, o ministério profético, o ministério do profeta, que muitos querem ignorar, querem tirar de circulação, dizendo que não existe mais esses dons, e que inclusive existem os cessacionistas que não acreditam mais nas curas, nos moldes de Atos dos Apóstolos. Ora, primeiro que geralmente essas pessoas dizem que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Mesmo assim, não conseguem trazer as coisas que estão no livro de Atos para a igreja de hoje, para Atos dos Apóstolos para a igreja de hoje, dizendo que aquilo aconteceu no período apostólico, mesmo que tenha acontecido com pessoas que não eram apóstolos, mas que isso tudo cessou quando o último apóstolo morreu. E aí Deus cura, sim, mas quando Ele quer, essas coisas todas. Bem, é um outro assunto esse que eu realmente vou fazer vários vídeos aqui, um seminário sobre este assunto, sobre os dons do Espírito e sobre os dons de Cristo, que são os dons da igreja e os dons do Espírito Santo. São 9 dons do Espírito Santo e são 5 dons que são chamados dons de Cristo, os dons para a igreja. E dentre esses dons para a igreja, que são os ofícios do Espírito Santo, os dons de Jesus, entre eles está o dom do profeta. No entretanto, há uma confusão muito grande quando se trata das coisas espirituais, porque algumas pessoas preferem nem mais tocar nesse assunto, preferem deixar para lá curas, milagres, as questões sobrenaturais, e ficam mais, se limitam à parte filosófica do cristianismo. Para elas o cristianismo basta.
essa parte filosófica, que na filosofia não perde para o budismo, que fala de boas coisas, de boas ações, de ser bons cidadãos. Mas o evangelho ele é muito maior do que isso. A propósito, o evangelho chegou até nós. Isso saindo lá de Paulo, considerando que aquilo que Paulo falava, de fato eram coisas que estavam acontecendo, que faziam parte da atividade da igreja. Que o evangelho que ele pregava não consistia em palavras de sabedoria, em filosofias, mas na demonstração do Espírito e de poder. Inclusive, escrevendo aos Efésios, ele disse que, olha, que quando eu cheguei a vós, não usei de sublimidade de palavras, mas vocês viram os dons, a manifestação do Espírito, tudo isso. E você vai ver a igreja de Corinto também mergulhada nos dons do Espírito, embora, e esse é um outro assunto que vai fazer parte de um outro seminário também, que a carne está no meio da igreja, as pessoas ainda são carnais, mesmo sendo nascidas de novo. Agora, é importante notarmos o seguinte, que Atos dos Apóstolos fala sobre um apóstolo chamado Ágabo, e Ágabo dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome na Judéia, e de fato essa fome aconteceu. Agora é interessante que, como Lucas relatando sobre isso, ele diz dava a entender, porque era uma coisa muito subjetiva. Às vezes as coisas que Deus mostra, que Deus revela, são coisas difíceis para nós discernirmos completamente, e sobretudo quando não há maturidade, não há bom senso. É muito importante, eu compactuo com muitos ensinamentos que alguns homens de Deus fazem, entre eles Luciano Subirá, entre eles Randy Clark, que dizem assim, quando você receber alguma coisa de Deus, não chega dizendo, olha, Deus me falou isso, que Deus falou aquilo. Geralmente tem um quê de arrogância nessas demonstrações, tem um quê de, eu sou o homem de Deus, o profeta que fala, e aí você acaba passando por situações como essas, com o pastor Ezequias, de falar uma coisa que foi Deus e depois não acontece. No Antigo Testamento era muito sério isso, porque se alguém chegasse falando em nome de Deus, as pessoas, principalmente o povo de Israel, que vivia um regime assim, quase que teocrático, sobretudo uma época que não haviam reis, era Deus que falava, usava profetas, e depois também, mesmo no momento do período dos reis, os profetas tinham uma colocação muito importante no império. E quando eles falavam, realmente eles falavam que Deus tinha que falar, Deus estava falando alguma coisa, aquilo tinha que acontecer. Se não acontecesse, o profeta deveria ser apedrejado. Infelizmente, ainda acontece nos dias de hoje nas redes sociais. Muitos estão apedrejando o pastor Ezequias, jogando pedra, dizendo que ele é falso profeta, homem do diabo e um monte de coisas, por falta de discernimento. Enquanto isso, há pessoas que estão assim, meu Deus, mas como é que o senhor fala e depois o senhor não cumpre? Até tem alguns memes na internet assim, que Deus mentiu para o pastor Ezequias. É lógico que Deus não mente. Seja todo homem mentiroso, como Paulo diz, todo homem mentiroso, e Deus justo. Seria muito maduro da parte do pastor Ezequias chegar e dizer para os irmãos, olha, me perdoe, interpretei errado, porque no calor da emoção, irmãos, esse meio pentecostal, quem nunca viu uma profetada? Quem nunca já levou uma profetada? E pior ainda, muitos já profetearam, já fizeram profecias falsas, por falta de sabedoria, por ser levado pelas emoções. Quantas pessoas, muitas pessoas, no meio pentecostal você vê muito isso, a pessoa vai orar e ela começa a se emocionar e começa a chorar, e aí deixa extravasar coisas que ela está sentindo, que ela confunde, que é a vontade de Deus. Deus está me falando isso, Deus está me falando aquilo, Deus está mostrando essas coisas. Isso acontece muito porque são seres humanos. Lá na igreja de Corinto você vai ver que havia lá os dons do Espírito, mas faltava maturidade, faltava essa maturidade espiritual, esse contato com Deus, essa vivência com o Senhor, essa experiência de caminhada, para que pudesse saber discernir as coisas. E eles estavam botando os pés pelas mãos e falando muitas coisas que de fato estavam atrapalhando o mover de Deus. Hoje, irmãos, há uma bagunça generalizada, e eu acredito, olha, infelizmente a leitura do Antigo Testamento tem mais confundido a mente das pessoas do que ajudado.
Porque o que nós precisamos mesmo, eu e você precisamos, é daquilo que está no Novo Testamento, da revelação de Cristo Jesus. Porque o Antigo Testamento, quando Jesus estava falando com os doutores da lei, ninguém nesse planeta, ninguém hoje, nos dias de hoje, sabia mais do Antigo Testamento do que esses homens, que não só conheciam, muitos sabiam decorado todos os profetas e a Torá toda, sabiam decorado, sabiam de cor as profecias, inclusive a respeito do Messias, mas o Messias estava ali diante deles e eles não perceberam. Como é que alguém hoje pode buscar revelação lá no Antigo Testamento, sendo que aqueles homens tinham toda a informação necessária e não conseguiam enxergar? A nossa revelação é Cristo Jesus, Cristo em vós, a esperança da glória. Agora, essa leitura aberta, talvez desregrada do Antigo Testamento, colocando o Antigo Testamento no mesmo grau de revelação com Cristo Jesus, irmãos, isso é uma blasfêmia. É uma blasfêmia uma coisa dessa. Parece que é uma blasfêmia falar que isso e contra uma blasfêmia parece que é ser blasfemo. Porque Jesus é a revelação de Deus, Ele é a palavra de Deus, Ele é Deus que vindo ao mundo iluminou todos os homens. Não existe maior revelação do que Cristo. Paulo mesmo diz, e os evangelhos e o Novo Testamento revela que tudo antigo eram sombras daquilo que haveria de vir. Mas as pessoas vão lá nas sombras buscar referências. Ah, porque eu sou profeta como Elias. E você vê isso muito no meio pentecostal. Pessoas querendo falar de Deus, mas não falam como Jesus. Se espelham no Elias. Caia fogo do céu. Se eu sou homem de Deus, isso vai acontecer. Aquela arrogância, aquela ensimesmados, falando de coisas como se Deus estivesse correndo atrás deles para cumprir as coisas que eles estão falando. A nossa referência é Cristo. A nossa referência nem Paulo é referência para mim e para você. Quantas pessoas, porque Paulo falava isso, Paulo falava aquilo. Se você for ver, estudar bem, Paulo era um chato. Paulo era muito Caxias. Paulo não tinha amigos, terminou seus dias sozinho. Um grande homem de Deus, o maior talvez que já existiu nesse planeta aqui, que mais fez. Não maior em nível espiritual, porque somos todos iguais, mas o que mais trabalhou, e ele mesmo trabalhou mais do que os 12 inclusive, mas não é referência para mim nem para você. Quando ele fala ser de meus imitadores como eu sou de Cristo, é porque ele estava imitando a Cristo. Você vai imitar a Paulo, então você vai imitar a Cristo. Não é que você vai copiando Paulo porque Paulo vai mostrando para você o caminho como é. Não, Paulo falou, eu estou imitando a Cristo, vocês também façam o mesmo, imitem a Cristo. Mas Paulo teve os seus problemas lá. Paulo não é referência nem para mim nem para você. A minha referência é Cristo, é nele que temos que nos espelhar, buscar e caminhar com ele. E não é só ler na Bíblia. A Bíblia, tem gente que fala assim, Deus existe, eu sou, porque aqui, está escrito aqui. Não, irmãos, Deus existe e eu sou de Cristo porque eu vivi isso, eu experimentei isso. Eu sou testemunha porque aconteceu comigo. A nova vida brotou em mim, ela jorra de mim, ela sai de dentro do meu peito. Eu sinto aqui. Se algum estudioso ou os teólogos todos se reunirem o tempo todo junto com os judeus e todos os eruditos da terra disserem assim, olha, a Bíblia é mentirosa, eu estou com Jesus, pode levar esse livro, eu estou com Cristo. Eu vivi, eu experimentei. Mas isso é muito perigoso. Infelizmente, é perigoso porque o cristianismo está montado na Bíblia, não na experiência de Cristo Jesus. Não é a mesma experiência que os apóstolos tiveram, que eles não tinham Bíblia. Olha o que eles viveram. Você acredita que Paulo nunca leu um versículo do Novo Testamento? Nunca leu. Mas ele escreveu, pois é. De onde ele recebeu isso? Mas esse é um assunto para outra aula aí. Você talvez esteja me tendo como herege, mas não importa. O que importa é que Cristo seja exaltado. Não Paulo, nem a Bíblia, mas Cristo Jesus seja exaltado. Que você possa conhecê-lo pessoalmente. É como se muitas pessoas estão discutindo se o mapa é verdadeiro. Olha o mapa que lindo, olha quantas páginas tem um mapa. 31.173 versos que falam do tesouro. Gente, nós encontramos o tesouro. Estamos mergulhados e cavando. Se é verdade, se foi adulterado, não foi adulterado, isso é irrelevante. Eu leio a palavra, eu leio a Bíblia e sou esmagado pelas revelações ali contidas. Agora pode ter certeza,
Paulo não escreveu tudo, tem tantos homens de Deus que escreveram tantos livros que são tão inspiradores quanto as palavras de Paulo. Ora, porque Paulo era um segundo, terceiro, quarta pessoa da Trindade, era um segundo Jesus Cristo. Os apóstolos também, não, eram homens como você e eu. E você também já foi abençoado muito por outras leituras de outros homens. Esse é outro assunto, mas eu quero falar assim, ó, pastor Ezequias, isso não faz de você um falso profeta. Não existe mais essa questão de falso profeta, que isso é coisa do Antigo Testamento. Existem pessoas que erram, e quando as pessoas erram, elas podem se arrepender, voltar atrás e dizer, gente, eu errei, me equivoquei, não era daquele jeito, alguma coisa assim. Não tentar remendar o que não dá para remendar, não dá. O pastor Ezequias veio dizendo que muitas pessoas morreram, houve um aumento de mortes, mas não era isso que a profecia dizia. Não era isso que ele dizia, que milhares de pessoas, isso é uma coisa terrível, você abrir a porta e ia ter gente caída nas ruas. Isso que ele diz lá no vídeo, que você pode confirmar. Mas eu quero dizer para você, o poder de Deus não se limita à habilidade ou à falta de habilidade do homem. Ele continua, o poder de Deus continua tão vigente no planeta como sempre teve. O problema é que os homens se tornaram orgulhosos. E nós vemos muito menos. Algumas pessoas questionam, mas se existem mesmo os mesmos milagres da época dos apóstolos, por que nós não vemos? Na verdade, acontece sim, tem muitos homens de Deus sendo usados por esse planeta aí. Para citar aqui o ministério do Reinhard Bonk, que faleceu alguns anos atrás, um ano atrás, um homem de Deus, milhares, milhões de pessoas, mais de 1 milhão de pessoas se rendendo a Cristo em uma única reunião, uma única cruzada, em um dia. Mais de milhões de pessoas se entregando a Cristo lá na África em uma semana de campanhas evangelísticas. Outros grandes homens sendo usados por Deus aí. O ministério do Randy Clark mesmo, mostrando milagres para todo lado. Outros, Leif Hetland com os muçulmanos. Coisas acontecendo tão grandes no Irã, em países fechados. Na China, milagres e milagres acontecendo nas reuniões, nas casas. Sempre, direto, todo dia acontece isso. Então, meus irmãos, o poder de Deus não acabou, não. Não deixe isso abater a sua fé. Não deixe, não abandone para lá, não diga assim, isso não acontece mais, o poder de Deus acabou, o poder de Deus não existe mais. Não, acontece que homens falham, pessoas erram. O senhor também, pastor Ezequias, errou. Seria muito salutar da sua parte, para você mesmo. Esses dias mesmo, irmão, muitas coisas acontecem do calor das emoções. O povo evangélico se uniu, se juntou, pelo menos a maior parte deles, para uma comitiva contra os comunistas, contra a esquerda, contra ideologias contrárias à direita, se uniram dizendo que são de direita. Irmãos, para começar, nós não somos... Se você é cristão de verdade, falando nós aqui não, mas se você é cristão de verdade, você não é nem de direita, nem de esquerda, porque nenhuma ideologia acompanha o evangelho. Vai até uma certa altura ali, depois o evangelho segue e a pessoa abandona. Não se iluda, não se iluda. Nós seguramos uma única bandeira, que é a bandeira do evangelho. Essa é a bandeira que nós estamos segurando. O nosso general é Cristo e nós estamos seguindo a ele. Agora, muitas pessoas se juntaram aí para profetizar contra a esquerda. E lá nos Estados Unidos também foi algo terrível. Profecias dizendo que o Trump não sairia, que Deus honraria, que Deus usaria o seu servo. Homens de Deus dizendo assim, olha, o Trump vai vencer de novo. E o Trump não venceu. Alguns tentaram remendar, olha, mas vai ter uma reviravolta, e não aconteceu de novo. Tentando consertar, geralmente aquilo que era desejo das pessoas acaba confundindo com a vontade de Deus. Eu acredito mais naquelas profecias que vai contra a sua vontade. Aquilo que você quer, parece que vem, Deus fala para você que não é aquilo, mesmo que você queira aquilo. Essas têm mais credibilidade. E um homem muito conhecido nos Estados Unidos, ele veio a público no dia seguinte, se humilhou diante da congregação e diz, olha, eu errei e eu estou aqui me sentindo um falso profeta. E a minha maior preocupação agora é que vocês estejam
abatidos, chateados, tristes com isso. Quer dizer, que se isso que eu falei que foi de Deus não foi de Deus, e as outras coisas, será que são verdadeiras também? Agora aqui, irmãos, é muito importante, independente de quem falar, aquele que anda na luz do Senhor. João diz assim, velhinho já, no final da sua vida, ele diz assim: vós tendes a unção que vem do Santo, e não tendes necessidade de que ninguém vos ensine, mas a unção que é dele, que permanece em vós, e sabeis todas as coisas. Paulo também diz que nós temos a mente de Cristo. O problema é que nós deixamos a mente de Cristo de lado e usamos a nossa própria mente racional, política, politizada, tendenciosa, emocional, e deixamos a mente de Cristo. Vai chegar um momento quando Paulo fala para a igreja assim, ó, sede todos de um mesmo parecer. E quando a gente vê a igreja de Atos, quando Lucas relata que todos tinham o mesmo pensamento, a igreja pensava a mesma coisa, tinha a mesma opinião. Isso é uma palavra que eu deixo até para os pastores. Olha, desde crianças que eu acompanho as reuniões de pastores na igreja, nos congressos, depois da adolescência, e depois como pastor por muitos anos, a mensagem sempre foi unidade, 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 vamos nos unir, e conselhos de pastores e reuniões de pastores, buscando a unidade. E gente, nunca vai acontecer isso. Nunca vai acontecer por esse meio de reunião, de pensar igual, de programar coisas junto. Isso não vai funcionar. Funciona até um tempo. Quantas vezes você viu essas ações, depois daqui a pouco mergulham novamente nos seus próprios clubes, nos seus próprios interesses, nas suas próprias reuniões, e essa unidade ficou para trás. No entanto, como nós vemos, é no Espírito. Buscar a unidade no Espírito, pelo vínculo da paz. É no Espírito que está essa unidade. É quando a igreja se volta para Deus, quando nós deixamos de olhar para o nosso próprio umbigo, para a nossa própria igreja, para o nosso próprio ministério, para a nossa própria unção, nossa própria revelação, para a nossa própria doutrina, que é a doutrina mais verdadeira, inspirada por Deus. Deus nos deu essa revelação. Quando nós deixamos essas bobagens todas e voltarmos para a oração no Senhor, em comunhão com o Espírito Santo, nós vamos encontrar lá. É lá que nós nos encontramos. E a palavra de Deus que eu deixo para você hoje, que está aí confuso sobre os dons, sobre as profecias. Deus nunca erra, Deus nunca falha. E como eu disse, não importa quem falar. Todo mundo que falar para você alguma coisa, você nasceu de novo, você tem o Espírito Santo. O Espírito do homem nascido de novo, é a lâmpada do Senhor. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. E essa mesma paz é o árbitro em nosso coração. Se aquilo que é de Deus vai bater lá no teu coração, não na sua mente. Eu gosto muito de uma experiência que eu vi de um pastor, uma vez que ele contando, ele era jovem ainda, e ele queria namorar uma garota da igreja, mas os pais não queriam deixar. E aí ele foi buscar a irmãzinha, aquela irmãzinha do coque, das revelações, das orações, que também tem lá a parte que Deus usa, e tem a parte que elas se usam também no calor das emoções, são seres humanos. E ela disse assim: meu filho, aquela menina nasceu para você, vocês são um para o outro. Eu vou orar com você, vamos orar sim, quero orar para que Deus abra a mente do seu pai e da sua mãe, para que eles possam ver que ela é menina de Deus para você. E foram orar. E na hora da oração, lá veio a palavra profética. Deus falando. Aí falou para ele para ele cuidar de outras coisas, mostrou outro caminho para ele. E quando terminaram a oração, a irmã falou: meu filho, parece que Deus não concordou com nenhum de nós dois. E de fato, não sei se isso contribuiu ou não, mas ele não se casou com ela, se casou com outra mulher depois e fizeram o trabalho, o ministério juntos. Essas profecias parece que vão contra a nossa vontade, parece que são mais críveis. Aquelas que já estão no calor da emoção, veio o Covid, está todo mundo perdido, a cabeça das pessoas ficam a mil, depois fecha as igrejas, pessoas ficam nem barata tonta, porque nunca se firmaram em Cristo, não foram ensinadas a ouvir a voz de Deus, a ter comunhão com o Senhor, e aí ficam perdidas, como ovelhas que não têm pastor, sendo que tem pastor. Cristo é o nosso pastor. Olha o Salmo 23 na gaveta: se o Senhor
O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Ué, a igreja está fechada, a porta está fechada, estou desesperado, não estou me alimentando. Tem gente que fala isso. Eu não estou me alimentando já faz tantos dias. Meu irmão, seria um banquete 24 horas para você se alimentar. Aí de repente as pessoas ficam perdidas para lá. Aí começam, no meio de... Se esse pastor viesse falar há um tempo atrás aí, em 2019, lá meado de 2019, olha, vai vir uma pandemia. E todas as profecias que você vê aí, Deus avisou, pelo menos até agora, todas que eu vi, nenhuma passa pelo crivo ali. Umas falam, vai acontecer na Alemanha, na China, na Argentina. Aconteceu no mundo todo, ninguém até agora não vi nenhuma profecia dizendo, olha, vai vir um vírus assim, vai acontecer isso, aquilo, os países vão fechar, lockdown em toda parte. Eu não vi, talvez tenha. As que eu vi, tem gente querendo puxar, tá aí, tá falando, mas não bate, não confere. Mas você não precisa de profecia. Você não precisa ficar tonto pela profecia, perturbado pela profecia. Se é de Deus, ela vai acontecer. E se for, principalmente se for sobre você, vai testificar no seu coração. Você vai buscar, Senhor, dá um tempo aí, mergulhe um pouco, que a gente fica muito aqui na cabeça, no cérebro, nos pensamentos. Mergulha no teu espírito aí, porque o que habita no esconderijo do Altíssimo não fica confundido. Tem a resposta. Lá no teu espírito está a resposta para todas as coisas. Aí você não fica desesperado. Então não importa qual profecia venha, você está preparado para qualquer uma. Você sabe todas as coisas, nada te abala, você está caminhando com o Senhor. Você está indo, sabe que aquilo que Deus quer para a sua vida, e você vai marchando e o Senhor vai te abençoar. Eu queria deixar essa palavra para você hoje, para que você possa aquietar o seu coração, não desistir do mover sobrenatural de Deus. E olha, não é profecia, não é uma profecia errada que vai barrar isso. Aquilo que Deus faz é muito maior do que isso. Aquelas que dão certo, aquilo que edifica as pessoas, que a profecia vem para consolar, para edificar, para trazer uma estabilidade para você, pacificar a sua alma. Não vem? Interessante que geralmente as profecias só trazem coisas ruins, que vai morrer isso, que vai acontecer aquilo. Misericórdia, parece que Deus é um coveiro mesmo. Não que isso não aconteça, mas parece que só vem essas. E aí quando vem com essa pintura de Elias, de João Batista. Porque eu falo, porque Deus fala. Misericórdia, irmãos. Nosso referencial é Jesus, como eu já disse. E essas profecias, infelizmente, elas acabam afetando muitas pessoas. Essas erradas acabam afetando muitas pessoas. Mas não seja afetado por isso. O Espírito de Deus habita em você para te mostrar o caminho, para mostrar a verdade, mostrar que o referencial é Cristo, para mostrar a luz, dar para você essa paz que vai guiá-lo e acalmar o teu coração. Não apagueis o Espírito. Não é por causa disso que nós vamos esquecer que a nossa fé, ela começou de modo sobrenatural e ela vai terminar de modo sobrenatural, e por toda a eternidade será algo sobrenatural. Não se preocupe, esse é um outro material que eu quero gravar aqui sobre as manifestações do Espírito. Às vezes as coisas de Deus, elas vêm de maneira que você acha estranho, mas vai testificar lá dentro. A sua cabeça acha muito estranho isso, mas procure buscar no seu espírito a resposta. Esse negócio de rodopiar na igreja, isso não é nada. Isso aí são emoções, as pessoas querem rodopiar. Tem igreja que permite as pessoas extravasarem, assim. Outras começam a gritar no meio da mensagem, no meio da oração, aquela bagunça toda. Tem igreja que se entende com isso. Tem igreja que acaba se entendendo com essas coisas aí, embora acaba não edificando muita coisa, isso. Mas isso não é nada, isso não é nada. Às vezes Deus vai falar com você de modo que a sua cabeça vai ficar bugada mesmo. Um dia um mendigo chegou para mim e falou uma palavra de Deus. Jamais esperaria isso, que ele falasse tal coisa. A Bíblia diz em Hebreus que os antigos hospedaram anjos sem saber que eram anjos. Se soubesse que eram anjos, ia abrir a porta, mas não sabiam que eram anjos. Hospedaram no outro dia, talvez foram abrir a porta do quarto, cadê? Chamaram o visitante, o hóspede, para um café, e o visitante e o hóspede não estavam mais, portas trancadas por lado de fora, janelas, e não estavam lá. Hospedaram anjos sem saber que eram anjos. Às vezes as coisas de Deus, elas vêm assim. Quem acha que é muito esquisito algumas coisas que você vê aí,
Dá uma olhada nos profetas lá que acontecia, lá nos profetas. Jesus cuspindo na cara do cego. São coisas estranhas que acontecem. Mas o que importa é o que isso produz. O que produz, o que vem de Deus, vai produzir frutos e vai glorificar o nome de Cristo. É isso que é importante você saber isso. Tem coisa que parece muito bonitinha, mas não edifica ninguém. Coisa muito certinha demais, mas não edifica ninguém. Existem coisas certinhas demais que edificam também. Mas como discernir? Pelo estereótipo, pelas coisas que estão acontecendo por fora? Não, é pelo conteúdo. Não importa qual a embalagem que chegue para você uma joia preciosa. O importante é a joia. Assim também são as coisas de Deus que nós discernimos espiritualmente. É assim que é. As coisas de Deus se discernem espiritualmente. E os que são de Deus sabem muito bem disso. Que Deus abençoe seu coração. Em nome de Jesus. Brilha Jesus.